amigos, estamos aqui mais uma vez na reunião da Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto e hoje estamos trazendo mais um vídeo, uma discussão para vocês. Conforme nós estamos observando aí na mídia, estamos tendo uma ocorrência aumentada de suicídio. Então, desse modo, nós vamos trazer o assunto de hoje sobre suicídio, que dentro dessa temática, seria a ação de matar a si mesmo, baseado e dando uma visão espiritual para o assunto. Porque com relação ao conceito humano do suicídio, seria alguém que se impõe a morte intencional a si mesmo. Isso seria um conceito humano. Com relação ao conceito espírita, já é tudo que você faça consciente ou até mesmo inconsciente que vai te trazer uma diminuição da extinção das forças vitais. Então, tudo que você produz que diminui o seu tempo de vida, inconsciente mesmo que seja, você está de alguma forma tendo um suicídio. E o suicídio vem aumentando em termos alarmantes. Até 10 anos atrás, se suicidava no mundo 2.000 pessoas por ano, hoje em torno de 2.600 pessoas por ano. E é interessante que 90% das pessoas que praticam o suicídio, eles comunicam ou traz alguma sutileza, algum gesto, alguma atitude que poderia levar ao suicídio. E também 70% das pessoas que suicidaram têm alguma relação com processos depressivos, chateados. Então, o nosso objetivo é discutir à luz da doutrina espírita com relação a esse tema de hoje, que eu acho importante a gente estar levando conhecimento, porque o conhecimento aprimora e te traz discernimento. A gente sabe que no Brasil, desde a década de 60, tem a CVV, que é a Centralização da Vida, que ocorre a prevenção, o diálogo, o suicídio. Aqui em Ribeirão Preto nós temos o Diz-Kardec, que também tem um diálogo. Se você está passando por um problema difícil, alguma coisa, ligue lá e você vai ter uma palavra amiga. Mas todo esse trabalho começou na Inglaterra, lá em 1953, com o reverendo Shah. Esse reverendo, em inglês, ele foi num velório de uma menina de 13 anos que tinha suicidado. E ele ficou indignado, como com 13 anos, não é? E dentro desse contexto ele perguntou o que aconteceu. E na verdade ela tinha ocorrido uma menstruação e ela não sabia que era aquilo. Naquela época a parte da sexologia não se discutia, não se falava muito, e ela vendo tudo aquilo acaba suicidando. Então ele começou a observar que faltava o quê? Um diálogo, uma informação. E ele fundou lá numa igreja, na Inglaterra, no fundo da igreja de Santo Estevão, com o número 9000, o telefone, um centro de auxílio àquelas pessoas que estavam pensando em suicídio. Então, a partir daí, começou a se criar o CVV no Brasil e em muitos outros países. Então, por que será que as pessoas se suicidam? Por que será que as pessoas se matam? Um ato tão irracional e a pessoa dá fim à própria vida. Quando a gente vai consultar e ler o Livro dos Espíritos, Kardec coloca alguns parâmetros. Ele comenta que ociosidade é um fator que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ocioso, ele vive na sua carga mental ociosa, começa a criar circunstâncias, pode levar a tédios e também a depressões. Então a gente tem que tomar cuidado e encher a mão de trabalho, porque se a gente tem uma predisposição a esse suicídio, conforme nós vamos trabalhando, produzindo, e toda vez que nós trabalhamos, nós ajudamos uma sociedade, ajudamos o nosso próximo, nós tendemos a diminuir essa incidência. Um outro ponto que é importante, que Kardec coloca para nós, é a falta de fé, a falta de perspectiva em algo. O que seria o objetivo da minha vida? O porquê que eu estou aqui na minha vida? E a maioria, não que não tenha uma religião, mas quantos que estão dentro de um processo, de um processo religioso e não tem fé, não tem sentido, não compreendem? Quantos? Então, a religião, ela vem também diminuir o índice de suicídio e vem nos modular. E a doutrina espírita, ela vem mostrar para nós também um fato de que o que ocorre depois da morte.
o que ocorre com aquela pessoa que suicidou. Não necessariamente, como eu disse, um suicídio direto, porque o suicídio direto, intencional ou consciente, é aquele que você dá um tiro na sua cabeça, você pula de uma ponte, você se enforca. Esses espíritos são recambiados para vales e dos suicidas. Você vê um livro, Memórias de um Suicida, então é um livro fantástico, de Ivone Pereira, que vale a pena ler, né? Mas esses espíritos ficam ligados nessa carga mental ali. E existem os suicídios indiretos, como o alcoolismo. Você imagina, uma pessoa que bebe, ela morre com 60 anos, mas ela teria uma vitalidade de 80. Então ela diminuiu em 20 anos a sua sobrevida. Então é um suicídio intencional, não intencional, inconsciente, indireto. O que fuma também aumenta os índices de doenças e diminui a sua sobrevida. Alucinógenos, antipsicóticos que se usa aleatoriamente aí. Aquelas pessoas gastronômicas que só giram em torno da boca, desenvolvem diabetes, hipertensão, obesidades, apneias e muitos outros problemas que diminuem a sobrevida. Pessoas que saem correndo sem responsabilidade, que pode bater num carro, matar o outro e se matar também, né? Ou até mesmo sexo desregrados, com perda de energias e as noitadas, tudo isso vão diminuindo. E um outro fator relacionado a um processo moral do ser humano, que são as mágoas, os ressentimentos, atritos, brigas, irritações, tudo isso leva a processos patológicos. Hoje a gente sabe que o índice de infarto é praticamente quase o mesmo de pessoas raivosas, nervosas e de pessoas que fumam. Então, os nossos desequilíbrios éticos morais também levam à diminuição da nossa vida e acaba sendo um processo de um suicídio indireto. E na visão espírita, quando Allan Kardec, na questão 944, pergunta para os espíritos: o homem tem o direito de dispor da sua vida? Ele pergunta. O que eles respondem para nós? É simples a resposta: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Então ninguém tem o direito de tirar a própria vida e nem mesmo do outro. E ele continua na pergunta 946. O que pensar do suicídio que tem por fim escapar das misérias e decepções do mundo? Então eu tenho uma dificuldade e eu me mato. Primeiro que isso não justifica, porque a gente começa a observar que o maior índice de suicídios é em países desenvolvidos e não subdesenvolvidos. Então, a miséria não seria um fator predisponente ao suicídio. Mas ele pergunta, e aquelas dificuldades que nós passamos na nossa vida? E a pessoa pensa, eu vou me matar. O que pensar disso, para sair dessas dificuldades? Ele responde assim: pobre espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. E é muito interessante que ele continua falando assim: Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm força e nem coragem. Então a doutrina espírita é uma doutrina proativa. Deus ajuda todos, mas aqueles que não têm força e não têm coragem não se ajudam. Eu vejo no consultório como médico, quantas vezes você passa uma medicação para um paciente, ele não toma e vem reclamar que não melhorou, mas ele não usou a medicação. Então aquele que não tem força, não tem coragem, ele não quer saber das mudanças necessárias para a evolução e o crescimento, como se ajudar aqui, né? É interessante a gente entender que no suicídio direto, o indivíduo ele vai ter a morte do corpo físico. A morte do corpo físico, só que esse corpo físico tem uma vitalidade, tem um fluido vital. Todas as espécies têm um fluido vital compatível com a sua espécie. Com relação ao reino hominal, Homo sapiens sapiens, também tem um tempo. Então, uns são 70, 80, 90 anos, 100 anos de fluido para a vitalidade do corpo físico. Quando o indivíduo suicida, né, ele cessa o metabolismo físico, ocorre a morte do corpo físico. Porém, o fluido vital, a sua vitalidade, essa energia, esse fluido ainda se mantém. Neste momento, né, que ele não tem mais vitalidade física, mas tem o fluido, ocorre uma ligação energética. E o espírito fica revivendo por causa da sua carga mental, deste ato insano do suicídio. Ele fica revivendo o ato do suicídio, muitas vezes,
o tempo em que teria aquele fluido vital. Então, eu vou dar um exemplo. Se o indivíduo tem um fluido vital, a pessoa, para 80 anos, e ele suicida com 50, ele tem ainda 30 anos ali, para se desfazer desse fluido, que vai se perdendo gradativamente com o envelhecimento. E com esse desequilíbrio mental do ato do suicídio, ele vai ficar revivendo, isso chama-se revivência mnemônica do ato do suicídio, ele vai ficar revivendo isso daí 30 anos. Então, se ele deu um tiro na cabeça, isso são relatos de livros que falam de suicídio, ele fica 30 anos se dando um tiro e sentindo aquela dor. Outros estão ligados fluidicamente ao cadáver que está lá no cemitério em decomposição e sentem a decomposição. Outros pularam a linha do trem, fica revivendo aquele ato de pular a linha do trem ali, não é? Sofrendo esse tempo até acabar esse fluido que vai ser desprendido e vai se levar para regiões para o tratamento, porque lá na espiritualidade, no mundo espiritual, nós estamos no mundo físico, mas no mundo espiritual existem os hospitais, centros cirúrgicos, tratamentos, médicos que têm o conhecimento da medicina espiritual, não é os médicos daqui. Não acha que um indivíduo é médico aqui e quando desencarnar vai ser médico lá, que é uma grande ilusão, né? Ele entende da medicina terrestre. Lá, muitas vezes, muitos médicos, inclusive, chegam sem evolução moral, sem evolução ética. E aí, acha que é doutor aqui e chega miserável lá. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer uns 5 lembretes anti-suicídios, que está no livro Palavras Simples, Verdades Profundas. Que, primeiro, a vida não acaba com a morte. O que acaba é a vida do corpo físico. O espírito continua. Tanto raivas, ódios e rancores passam o túmulo, como também amor e alegria também passam. Os problemas, meus amigos, também não acabam com a morte. É um pensamento muito infantil, você está passando por um problema e achar que dando um tiro na cabeça, os seus problemas acabaram. É muito simples. É um pensamento de uma criança ainda. O sofrimento no qual você está passando também não acaba com a morte. Nós temos os pórticos reencarnatórios, que além de você vir aqui e resolver os seus problemas, você está criando já problemas para as outras existências. E a morte também não traz evolução e não apaga as nossas faltas. Então a doutrina, ela vem propiciar para nós uma esperança, uma consolação de que tem algo, que nada se acaba, não é? Vai trazer certeza da continuidade infinita no qual nós somos, e temos um processo em busca do equilíbrio para a felicidade. Então, durante uma tempestade, durante um conflito, durante um problema que nós temos, cada um carrega os seus, né? Nós temos que estar vigilantes para conhecer nós mesmos e compreender que através da oração, da prática do bem, da caridade, não concordar com as fofocas, maledicências, fugir desses vícios sociais, do álcool, do cigarro, diminuir as raivas, os rancores, e toda noite fazer igual fazia Francisco de Assis, deita no travesseiro e refaz a sua consciência. São Luís coloca isso também no livro dos Espíritos. Refaz a sua consciência, o que eu fiz de errado? Se eu fiz algo de errado, que eu possa corrigir hoje e fazer de certo amanhã. E progredir sempre. A evolução é sempre, com um pensamento constante no bem, e não só o pensamento, mas atitudes no bem e na caridade. E aí estaremos dando um passo a mais. Feliz daquele que consegue compreender todos esses caminhos da existência humana. E infeliz daquele que resolve sair dessa grande oportunidade de vida que nós temos. Tendo dificuldades econômicas ou sociais, seja lá qual for, nós vamos caminhar pelas dificuldades. O Espiritismo vem trazer um ombro forte para a gente carregar cada um a sua cruz. E infeliz daquele que resolve sair dessa oportunidade de vida pela porta do suicídio. Não faça isso. Repense as tuas atitudes. Quando um suicídio pensar na sua mente, desenvolver esse germe latente que está aí,
não faça. Procure um pastor, procure um padre, procure a doutrina dos Espíritos. Todas as religiões levam até Deus. E que possamos compreender que a doutrina vem nos ensinar que essa vida continua e a morte não vai trazer evolução e nem acabar com o problema. Muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo.